Meninas e meninos, conforme o prometido, nós começaremos o nosso primeiro vídeo da série, né, Cinema e Psicologia, aqui, falando de um suspense espanhol. Aliás, eu adoro os filmes espanhóis. Um suspense espanhol chamado A Casa. É um prato cheio para a gente fazer analogia entre transtornos de personalidade narcisista e antissocial, porque a história é de um publicitário chamado Javier Munhoz, que perde o emprego, perde o seu status social e, portanto, perde as coisas que ele tem, né? Ele tem uma família perfeita, igualzinho ao comercial, né? Começa o filme com um comercial de família perfeita, tipo a la Doriana, né? Então ele perde as coisas e tenta se recolocar no mercado, né, profissional, e não consegue. E quando ele perde coisas, ele é obrigado a se mudar para um bairro muito mais pobre com a sua família, lá em Barcelona. Só que ele não conseguiu descoisificar a vida dele, e fica cismado, e cisma é um problema, né, com o apartamento que ele morava. E então começa a frequentar esse apartamento, porque tinha uma chave reserva, ele começa a frequentar esse apartamento e decide tomar o lugar do sujeito que o ocupa. E essa pessoa também tem uma família, uma mulher, uma filha e tal. E ele começa, então, a cometer atos sórdidos para conseguir ter a vida do sujeito, ou, teoricamente, retomar a sua vida. E aí, o que acontece? Eu sempre digo o seguinte: o transtorno de personalidade narcisista. O narcisista, ele só é narcisista porque ainda não ascendeu para o antissocial, né? A diferença é muito pequena. O narcisista ainda não cometeu um crime. Se ele comete um crime, ele começa a ser considerado como um transtorno de personalidade antissocial. Eu costumo falar sobre isso porque os critérios diagnósticos são bem parecidos, são muito parecidos, né? E nesse caso do Javier Munhoz, ele é um cara, por exemplo, né? O que é o transtorno de personalidade narcisista? É um padrão difuso como qualquer outro transtorno de personalidade, ou seja, está entranhado em várias partes da vida do sujeito, de grandiosidade. Então, o sujeito ele não consegue se ver pequeno, porque na verdade tem uma ferida narcísica aberta em seu peito. E se isso for exposto, ele sucumbe. E esse Javier, esse publicitário, ele também não consegue se enxergar dessa forma. Quando a sua defectividade vem à tona, né? Quando a sua defectividade, a sua sensação de ser pouco vem à tona, ele começa a querer, de qualquer forma, recuperar as suas coisas. Porque no narcisismo é uma questão muito importante a ser notada, que é o sujeito coisifica o amor. Então, ele não quer ter as coisas porque, por exemplo, ele não quer ter o carro com banco de couro porque ter um carro com banco de couro é mais durável, é mais confortável. Ele quer ter um carro com banco de couro para que o seu amigo considere importante, né? Então, o narcisista, ele coisifica o amor. O Javier, portanto, ele tem vários traços de transtorno de personalidade narcisista. Por exemplo, uma sensação de grandiosidade, ele acha que ele é maior do que ele realmente é, ele não consegue se ver pequeno, e ele é engraçado porque o ator é pequeno, ele é praticamente, ele é deste tamanho, né? Mas ele não se sente assim, fisicamente ele é pequeno, né? E ele tem uma preocupação enorme com o poder, né? Todo narcisista é assim, e o Javier, nesse caso, o protagonista do filme, demonstra isso.
tem uma crença de que ele é especial. Então, ele se incomoda profundamente quando as pessoas dizem que ele não é tão especial assim, que o tempo dele já passou, quando ele vai pleitear um trabalho. Então, é importante notar esses pequenos detalhes para a gente começar a desenhar o transtorno de personalidade narcisista aí, né? Já está desenhado, para a gente começar a perceber o transtorno de personalidade narcisista aí. Uma outra questão importante é a crença de que ele é especial. Ele se acredita extremamente especial. Tem uma cena que a mulher sugere que ele venda também um carro, né? Além de se mudar, que ele venda o carro, e que ele entra em franco desespero, porque o carro o representa. Aquele carro dá importância para ele. Todo narcisista é assim. Eu tinha um, por exemplo, que faliu, e quando o oficial de justiça foi pegar o carro dele, né, foi tomar o carro dele, ele se escondeu embaixo da cama, como uma criança, porque a gente para de crescer, né, nas nossas neuroses, a gente para ali, fica na criança. Então, isso é importante notar. Uma outra coisa que é também importante é a crença de que ele tem direitos especiais. Ele pode, inclusive, tomar o lugar do outro. Outra característica assim, importante, né? Ele mente. Ele mente. Ele finge ser o que ele não é para conseguir os objetivos dele. Uma outra coisa é explorador nas relações interpessoais. Para ele se dar bem, ele pode fazer qualquer coisa para o outro, porque para o narcisista falta a empatia. Quando então ele vai para um bairro mais pobre em Barcelona, ele vai morar num bairro mais pobre com a sua mulher, ele simplesmente a dispensa. Ele não quer saber, porque ele não tem um mínimo de empatia. E quando percebe que seu filho sofre bullying na escola por estar acima do peso, ele faz com que o menino corra até vomitar, porque ele não pode ter um filho defeituoso. Ele não estava nem um pouquinho preocupado com o sofrimento dessa criança, ele estava preocupado com a sua própria questão em relação à sua postura narcisista. Compreenderam? Então, assim, é um filme bacanérrimo para a gente começar a entender o transtorno de personalidade narcisista, e aí as coisas começam a avançar e a gente percebe que esse sujeito, ele é antissocial. O antissocial agora considerado, né, assim, com essa nomenclatura, pelo DSM-5. Antigamente a gente chamava de psicopata, agora não podemos mais. Ele sofre de transtorno de personalidade antissocial, porque ele ascende nas suas maldades, né? Olha, importante notar que para a gente diagnosticar um transtorno de personalidade antissocial, o sujeito já deverá ter apresentado quadros, né, alguns sintomas, como transtorno opositor desafiador, lá na infância. A gente não sabe da infância desse sujeito porque esse filme ele é para se divertir, não é para fazer uma análise psicológica, né? A gente aqui meio que força a barra para poder encaixar os transtornos dentro dessa obra. Mas quem é o antissocial, ele já mostra traços na infância, antes dos 15 anos de idade, né? E assim, a gente não pode fazer diagnóstico de transtorno de personalidade na infância, né? Só na idade adulta a gente pode. Mas olhando para a infância, a gente conclui determinadas situações da vida adulta. Tá entendido? Se não tiver, me pergunta que eu vou acionar aqui os comentários e a gente vai discutir o assunto, tá bem? Então, assim, muito legal para notar isso. E a coisa começa a piorar quando ele decide tomar a família do sujeito que ocupa o apartamento que outrora foi dele. E começa, então, a mentir, a fingir, né, que é amigo do cara, né? E aí, por exemplo, apresentando essa tendência à falsidade, que é critério diagnóstico para o transtorno de personalidade antissocial.
O sujeito finge ser o que ele sabe que ele não é, tá bem? Uma irritabilidade, uma agressividade. Tem uma cena muito interessante, né, que ele usa o carro que tanto ama, mas sabendo o que ele está fazendo estrategicamente para que ele possa dar um bypass no sujeito, né, nesse cara que ele quer tomar a vida. Então ele dá um bypass, usa o carro que ele tanto ama para fazer isso e consegue começar a destruir a vida dessa criatura que já passa por situações complicadas. Enfim, uma outra coisa é o descaso pela segurança de si próprio, ou seja, quando ele pega o carro e bate com o carro para poder provocar uma situação em que ele possa se vitimizar e usar o celular desse sujeito, ele coloca a sua própria segurança em risco. O antissocial, ele faz isso. Ele faz isso, né? Diferente do narcisista, por isso que eu estou te falando. O antissocial, estou falando para vocês, já, de uma forma geral. O antissocial, ele tem essa... Ele não tem esse zelo por si mesmo. O narcisista tem. Então, o antissocial, por isso que eu estou te falando, ele ascende a categoria de narcisista para antissocial quando ele começa a cumprir critérios diagnósticos que fazem parte somente do transtorno de personalidade antissocial. Tá legal? Então, uma outra coisa, a ausência de remorso. Ele comete os crimes e não tem o menor remorso. E ele faz isso sem o menor problema, sem o menor remorso, e por aí vai. Então, assim, eu gostaria que vocês vissem esse filme, né? E percebessem como um sujeito narcisista pode ir se transformando num transtorno de personalidade antissocial. E a gente só vai saber depois. A gente só vai saber depois. Então, eu queria deixar esse filme, né? Essa análise desse filme, e espero que não tenha sido muito longa, né? Eu acho que a gente precisa de coisas mais curtas. Queria que vocês observassem e depois comentassem aqui comigo. Tá legal? Um grande beijo e até mais. Assistam A Casa, tá bom? No Netflix. Ok? Grande beijo. Semana que vem tem mais.